Olá pessoal, tá no ar mais um podcast, o seu podcast Londrina Pod. Estamos hoje aqui com um convidado especial, 34 anos de policial militar, escritor de 4 livros, trabalhou 4 batalhão, hoje é chefe da Casa Militar, Coronel Tordouro. Tordouro, um prazer ter você aqui. Rapaz, eu tô nervoso, você acredita? Eu nunca fiquei assim nervoso. Tordouro, prazer ter você aqui. Opa, o Tordouro ficou bonito aqui, ô Flash. Põe na 4K ali. Olha, rapaz. O homem é... Será, rapaz? Tordouro, que hoje é chefe da Casa Militar, mas já comandou o 30º Batalhão, já comandou o 5º Batalhão. Trabalhou... Você comandou o 15º? 15º não. Mas trabalhou lá 15º trabalhei e lá. 18º? 18º. Comandou bastante lugar, hein, Então, rapaz, eu quando me formei, Gustavo, primeiramente, uma saudação especial a você, Obrigado. a sua família, aos policiais militares de Londrina e região, com os quais eu trabalhei, e a população que nos assiste agora. É uma alegria estar aqui, e pela graça de Deus, aqui eu cheguei, e vamos bater esse papo aí para poder falar de assuntos que interessam a nós dois e a quem nos ouve, nos assiste agora, segurança pública, liderança, política, falar de gente, que é aquilo que nós lidamos no dia a dia, desde quando me formei em 96, entrei na polícia em 94, quando me formei em 96, eu fui designado para estagiário em Curitiba, por lá eu passei em 4 unidades, realizando estágio, fiquei 7 meses na capital, em 97, em setembro, eu fui trabalhar no 18º em Cornélio Procópio, uma cidade muito querida, onde lá eu morei durante 10 anos e meio, trabalhando lá. Lá eu passei toda a minha fase de tenente, uma fase de muito trabalho, de muita entrega, de muito aprendizado com os policiais que lá estiveram comigo. Eu tenho uma lembrança muito boa da cidade, da região toda, do Norte Pioneiro e dos PMs que trabalharam comigo lá naquela região. Depois, em 2008, fui designado para trabalhar em Rolândia, no 15º, até 2015, quando eu fui transferido para Londrina. Cheguei no 5º Batalhão como capitão, fiquei no 5º Batalhão até 2019, quando eu promovido a major, assumi o subcomando do 5º Batalhão, mas logo em seguida eu fui transferido para comandar a antiga 4ª Companhia Independente de Polícia Militar, a 4ª CIA Indy, na região norte. Lá cheguei junto com meu amigo Guedes, que foi comigo para lá. Lá nós chegamos em 2019. Em 2022, a 4ª CIA Indy foi elevada à condição de batalhão, criando o 30º, que eu fui o primeiro comandante do 30º e o último da 4ª CIA. E em 2023, em meados de julho e agosto, eu fui designado para comandar o 5º Batalhão, onde eu cheguei como tenente-coronel. E no começo de 24, eu fui chamado para chefiar a Casa Militar do Governo do Estado do Paraná, a convite do governador Ratinho Júnior. E lá estou até hoje. A Casa Militar, diferente de um batalhão de área, porque a minha vida toda operacional foi em batalhão de área. 18º, 15º, 5º, 4ª CIA e 30. Então eu sempre trabalhei nesse ambiente operacional. Trabalhei lidando com pessoas dentro e fora do quartel, lidando com problemas das cidades e do campo. E agora na Casa Militar é um cenário diferente, um contexto diferente, mas a missão é a mesma, servir o Estado do Paraná. E lá estamos, né, com uma grande equipe, alguns daqui foram comigo para lá, e lá estou até hoje, pela graça de Deus. Tordouro que tem bastante história para contar, né? Até porque escreveu 4 livros sobre liderança. Os 4 é sobre liderança? Não, não. O primeiro livro, que eu falo, que a gente fala que é o primeiro filho, o filho mais velho, né? Esse é sobre liderança. Liderança. Atitude, hierarquia e disciplina para fazer a diferença no ambiente hostil. É fruto da vivência nossa dentro do quartel, fora do quartel, no ambiente de igreja, fora da igreja, nos ambientes pessoais, na vivência com pessoas nas cidades, no campo, lidando com pessoas das mais variadas formas de tratamento. Fomos aprendendo, vivendo, experiências pessoais também. Nasceu esse livro em 2018. Depois, logo depois, em 2019, lançamos um livro sobre o uso da força e direitos humanos, As Falsas Contradições, é um livro técnico. Depois, em 2022, lançamos um livro sobre policiamento de proximidade, os algoritmos em prol de segurança pública. E agora, em 23 para 24, lançamos Os Matadores de Gigantes, o que eu faço para eliminar os gigantes que bloqueiam minha vida. Então, quando a gente lança um livro, nós nos dispusemos a nos expor,
a nos expor à crítica, nos expor a aquilo que as pessoas vão falar do nosso trabalho, e é o que tem que ser feito mesmo, porque agora tem um monte de gente nos ouvindo e nos vendo agora que está cheio de ideias, livros para escrever, vídeo para gravar, mas por conta da preocupação com a opinião alheia, acaba não querendo se expor. Então isso afeta todo mundo, em maior ou menor medida. Então nesse momento que eu escrevi os livros, eu decidi colocar a cara no vento, escrevendo sobre os temas que eu me propus a escrever. O livro sai perfeito? Não sai. Mas se eu não apertar o Ctrl P para imprimir e publicar, nunca sai. Então eu tenho falado também, né, aproveitando esse gancho, com base em Eclesiastes 9:10, que nós temos que morrer vazios. Porque é um lugar que está cheio de projetos, Gustavo, livros, mensagens que não foram publicadas, abraços que não foram dados, palavras como eu te amo, eu te perdoo, é o cemitério. Então eu desejo às pessoas que morram vazias. Não que elas morram hoje e nem amanhã, mas que quando chegar a hora estejam vazias. Que coloquem para fora todas as ideias, os projetos, tudo que tem que ser feito, é preciso ser feito, sem se preocupar em demasia com a opinião alheia. Porque o que tem que nos pautar não é a opinião alheia. O que tem que nos pautar são os nossos propósitos. Aquilo que nós temos que fazer para realmente deixar um legado material e imaterial na nossa família e nas pessoas que nos cercam. Então essa preocupação com a crítica é algo que pesa sobre todo mundo, em maior ou menor medida. É claro que eu tenho que estar preocupado com a crítica. É claro que eu preciso ouvir a crítica, ouvir a opinião alheia, mas ela não pode pautar as minhas ações. Então, por isso que, nesse momento que eu escrevi os livros, eu decidi colocar em prática, escrever, para poder colocar para apreciação das pessoas as minhas ideias. Agora que você entrou nesse tema, eu vou entrar bem rápido mesmo, Teodoro, só para... Porque eu vejo ali, às vezes, você, além de pai de família, coronel da Polícia Militar, chefe da Casa Militar, além de tudo, eu vejo você direto em palestra, no seu momento de folga ali, palestra nas igrejas ali, falando e tal. Como sobra tempo? Como você faz, consegue conciliar tudo isso num homem só? E ainda tempo para escrever livro e tal, colocar ideias. Claro que você já publicou 4, mas acredito eu que você ali deve ter algum lugarzinho que você está escrevendo ali. Isso. Tem um que está no forno ali, que eu ainda tô enrolando para terminar, para publicar. Mas como eu disse já agora há pouco, é pela graça de Deus. É Deus que, pela sua graça, nos capacita, nos impulsiona, nos fortalece, nos dá força física e mental para continuar e para fazer o que tem que ser feito. Esse livro, o último agora, Matadores de Gigantes, que quem quiser ter acesso ao livro, está disponível na bio do meu Instagram. Lá tem o link para poder acessar esse livro, e leva de brinde o livro de liderança. Ali eu falo muito que nós precisamos fazer o que tem que ser feito hoje, amanhã e depois. Porque um dos gigantes que paralisa muitos homens e mulheres com grande potencial, além da preguiça, do medo, da timidez, é a procrastinação. É ficar adiando o que tem que ser feito hoje, passar para amanhã, para depois de amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem, ou para o 1º de janeiro do ano que vem. A propósito, quantos 1º de janeiro nós já nos propusemos a fazer grandes coisas e deixamos para o próximo mês, aí passou para o outro 1º de janeiro, e assim foi. Então, Deus tem nos dado capacitação, Deus tem nos dado força, porque não é competência humana, não é pela força humana, nós conseguimos fazer o que temos feito. E pela graça de Deus eu tenho tido a oportunidade de pregar a palavra em algumas igrejas, aqui e acolá. Isso temos feito para poder cumprir um propósito de Deus na minha vida, podendo falar do Evangelho de Deus para as pessoas em ambientes como esse, em igrejas, fora das igrejas, falando e às vezes somente com o silêncio, podendo mostrar através da nossa vida o amor de Deus para as pessoas. Porque o mundo, Gustavo, precisa de muitas coisas, sobretudo, na minha visão, da palavra de Deus, para que nós possamos entender o plano de Deus para a vida de cada um de nós. A gente vê que realmente... E parece que, não digo piorando, né, Teodoro, mas
a gente vê que parece que essa geração que vem, parece que meio que tá esquecendo, né? Deixando um pouco Deus de lado, né? Tá fazendo outras coisas e procurando, sei lá, colocar outras prioridades ali, talvez o vapor, Sei. enfim, essas coisinhas que hoje acaba com a juventude. E dentro da polícia, tem muito, como é que eu posso dizer para você, um policial que não acredita, você tentou já evangelizar, que você já tentou mostrar a palavra de Deus e ele... Eu já fui numa... Como é que é o nome que vocês falam? Quando vocês fazem lá no batalhão ali? Num culto evangélico? Isso. Num devocional? Um devocional, isso, devocional ali. Já teve reações assim, ruins, negativas? Falar, não quero, sou ateu, sou não sei o quê. Já trombou com isso? Tem. Eu acho que isso tem mais nos bastidores. Porque a gente respeita todas as crenças. A gente respeita e isso não tem nenhum problema. É importante convivermos com as diferenças. Mas existe sim nos quartéis, em qualquer lugar, no ambiente profissional, nas escolas, em todos os lugares, tem pessoas que acreditam numa coisa e outros em outra coisa e está tudo bem. E dentro dos quartéis, nesse ambiente militar, nós temos o cuidado de sermos respeitosos, né, com a crença alheia. Então, nos devocionais que são organizados, como nós fazíamos, era feito o convite para quem quisesse participar. Para que quem quisesse, lá poderia estar. E estando lá, ia ouvir da palavra de Deus, ia ter um momento de oração e assim por diante. Mas sempre respeitei e continuo respeitando quem pensa diferente. E nenhum problema. Mas tem sim, aqueles que criticavam, que criticam. Eu enfrentei muito isso ao longo da minha carreira, enfrento até hoje. Mas como eu disse agora há pouco, né? A crítica, ela faz parte da vida de todos nós. Mas ela não pode nos impedir de fazer o que tem que ser feito. Então eu respeito, aceito as críticas, né? Isso tem que ser, isso, acho que todo homem e mulher minimamente coerente tem que estar disposto a receber uma crítica para que nós possamos prosseguir respeitando as diferenças. É o que eu falo muito sobre a questão ideológica hoje, Gustavo. Hoje, nesse mundo polarizado, não é? Então, nós não podemos cair na armadilha da polarização. Eu tenho a minha ideologia, eu tenho meus valores. Defesa da família, defesa da propriedade privada, defesa da vida, liberdade de expressão. Eu tenho meus valores. Mas eu não posso ter uma atitude belicosa, beligerante, de ficar o tempo todo buscando confronto com as pessoas que pensam diferente. Ao contrário, eu preciso ter uma atitude de respeito e diálogo para sentar com os diferentes, para ouvir aquele que tem uma opinião contrária à minha, e aí construirmos o consenso. Porque na política, e o que repercute em uma cidade A ou B, para o bem das pessoas, é quando há o diálogo, há o consenso, e a melhor solução para qualquer cidade é construída com o diálogo, com o respeito, ouvindo as outras partes, ouvindo as diferenças. E é onde que eu aprendo muito, ter essa postura. E aqui eu posso falar com tranquilidade. O governador Ratinho Júnior tem sua ideologia, respeita as ideologias de todo mundo, defende a família, defende a vida, defende a propriedade privada, mas você não vê ele entrando o tempo todo em confrontos, em debates públicos acalorados, não tem uma atitude belicosa nem beligerante. Então eu aprendo com ele que dá para você defender os valores que eu citei aqui de maneira coerente, ponderada, equilibrada, mas sobretudo com diálogo. Sobretudo com diálogo. E da mesma forma que o governador tem essa postura, o deputado Sandro Alex hoje, que é o pré-candidato a governo do estado, tem essa postura, e o deputado Alexandre Cury, que é pré-candidato ao Senado, também tem essa postura. Ambos defendem os valores que eu citei aqui, mas não tem uma atitude beligerante ou belicosa, de confronto, de briga. Ao contrário, o foco desses homens públicos, e com isso, e eu aprendo isso com eles, é focar na política pública, que vai impactar na vida das pessoas, na cidade e no campo. Então, eu acho que essa postura de respeitar as diferenças, ela é muito importante em qualquer ambiente, para que nós possamos construir boas relações, para tentar sair desse campo polarizado e caminhar para o campo da construção de soluções com base no diálogo. Doutor Doro, já eu vou falar sobre, também perguntar para você sobre a polícia de proximidade, mas antes eu queria saber assim, como é trabalhar com esses homens tudo? Porque vamos falar, aí você está perto das maiores autoridades do estado do Paraná, né?
o Ratinho Júnior, enfim, só que não é só o Ratinho, vamos falar ali, Sandra Alex, Guto, são secretários do Estado e tal. Cara, como é o dia a dia ali? É leve? É um clima gostoso? É um clima bacana? Ou é um clima um pouco mais, não digo hostil, mas é um clima mais sério, o pessoal mais... Gustavo, a minha visão particular, né? Que moral sua também, né? Ser convidado para trabalhar do lado do homem, né? Vamos falar a verdade. Ser chefe da casa militar é uma moral. Veja bem, eu cresci profissionalmente no mundo, como eu te falei, trabalhando em batalhões, trabalhando em cidades, lidando com pessoas dentro e fora do quartel, lidando com a população, ouvindo, como eu falo no bom sentido, enfrentando as pessoas, enfrentando a crítica, recebendo elogios também em alguns momentos, e de repente, aprove a Deus levar meu nome para o Ratinho e ele me convidar para lá estar. E lá cheguei, com a visão que eu tinha de fora. Chegando lá em 24, logo no início do ano, eu pude constatar que ali é um ambiente profissional, como qualquer outro, e que em alguns momentos se torna hostil, em outros momentos menos hostil, em alguns momentos muito leve, em outros momentos se torna intenso, como ocorre em qualquer ambiente. É porque quem está de fora não sabe como ocorre lá dentro. E para muitos que estão de fora, a vida no palácio é uma vida de glamour, é uma vida talvez de regalias, e ao contrário, é muito trabalho. Eu vejo lá, é muito trabalho, é muita entrega, muita dedicação de todos os servidores que trabalham no palácio, que trabalham no governo. A vida de um político, a propósito, do vereador ao presidente da República, é uma vida de muita dedicação à causa pública. Aqueles que se enveredam por esse caminho e não escolhem se dedicar à causa pública, eles sofrem muito e rapidamente são identificados pela população como aquele ou aquela que não tem o perfil e que não tem, talvez, o dom de ser um bom político. Então, ali eu aprendo muito com o governador, aprendo muito com o deputado Sandro Alex, aprendo muito com o deputado estadual Alexandre Cury e com os demais secretários, com os demais políticos que trabalham ali, que circulam por aquela região, por aquele contexto de centro cívico de Curitiba. Então, ali eu tenho aprendido muito, ter uma outra visão do Estado, uma outra visão sobre política, porque desde sempre eu ouvia sobre política, estudava política, me interessava pela política, lia sobre política, mas hoje eu estou num contexto bem mais político do que aquele que eu vivia no 5º, na 4ª CIA, no 15º, no 18º. Agora vivendo realmente o bastidor, podendo ouvir, estar com essas pessoas, participar em alguns momentos das grandes decisões que vão impactar o povo do Paraná. Então tudo isso, para mim, a vida pessoal e profissional foi muito enriquecedora. Eu sou muito grato pela oportunidade que Deus me concedeu e o governador também me convidou para lá estar, para poder aprender com eles, caminhar naquele ambiente, poder ali contribuir com a Casa Militar, contribuir com o governo do Estado, poder, junto com a minha equipe que está comigo lá, deixar um legado material e imaterial ali naquele ambiente de Palácio Iguaçu, naquele ambiente de Curitiba, Casa Militar. Então é só gratidão por ali estar e por poder estar hoje vivendo esse momento profissionalmente falando. Que não é para qualquer um, né? Vamos ser bem sinceros. Por mais que seja coronel, mas eu acredito, né, que seja um dos lugares mais desejados dentro da polícia do Paraná. E o que você acha, Teodoro, que você foi visto por quê? O Ratinho, tipo, o Teodoro, ele é bonito. Não. Aí entra aquela questão, né? Tem algumas ideias do Teodoro muito bacana que estão, né, tá funcionando, a gente vê polícia de proximidade. Tem aquele projeto de Sala dos Veteranos também, é sua? Existe ainda. Nós que criamos na 4ª CIA, aí depois foi pro 5º. Então, assim, são essas ideias que talvez, você acredita que foi isso que foi chegando lá pro Ratinho? Falou, opa, tem o Teodoro lá. Eu acho que para começar a elaborar essa resposta, começamos por Londrina. Londrina é a 2ª cidade do estado do Paraná. Tirando Curitiba, é a maior. Então, já os olhos do centro cívico, eles estão voltados para Londrina também. Então, isso certamente favoreceu. Mas eu, de verdade, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que em dado momento começou a cogitar o meu nome, nós começamos algumas tratativas. Quando eu vi, eu estava em Curitiba, conversando com o governador, uma conversa em reservado,
Ele nós combinamos rapidamente como seria o meu trabalho, trocamos as mãos, passados 15 dias, lá eu estava assumindo a chefia da Casa Militar. Então, Deus apontou para mim naquele momento, e eu, como eu falo sempre, né, pela graça de Deus, o Ratinho lembrou de mim, alguém soprou no ouvido dele meu nome, e ele foi certamente checar quem era esse Tenente Coronel Tornoro, comandante do 5º Batalhão Londrina, e me confiou a chefia da Casa Militar, que é responsável pela segurança do Palácio Iguaçu, responsável pela gestão do transporte aéreo do governo do estado, responsável pela gestão da frota terrestre, que transporta o governador, vice-governador e seus familiares, e responsável pela segurança física do governador, do vice-governador e dos seus familiares. Então, é uma missão que muito nos honra estarmos desempenhando hoje, com uma equipe, como eu te disse, que me ajuda todos os dias. Sozinho, eu não faria o que eu tenho feito até hoje aqui, desde 97 até hoje. Sozinho eu não teria feito o que eu fiz. Então eu agradeço a Deus e as pessoas que estiveram comigo, somando ao meu lado ao longo da minha carreira. E agora, na Casa Militar. Tornoro, polícia de proximidade, funciona? No meu ponto de vista, acredito que funciona, que está até hoje, né? Uhum. A gente vê que realmente mudou o cenário, né? Porque antigamente o pessoal, o comerciante, tinha aquela visão do policial sério. Hoje não, hoje a gente vê o policial para na empresa, bate papo, conversa, tenta entender, né, qual a dor do comerciante. E a gente vê que é uma ideia que realmente ficou. A ideia é essa, é ficar ou depende ainda de comando para comando? Olha, Gustavo, eu sou convicto de que o futuro para as polícias militares do Brasil e para as forças de segurança do Brasil passa pelo entendimento do conceito do policiamento de proximidade. Que de bate-pronto, o que eu tenho falado sempre? Que não há nenhuma contradição de eu ter uma atitude simpática, empática, cordial com uma criança, com um adulto, com um idoso, me ajoelhando para falar com uma criança, colocá-la na viatura e bater uma foto comigo, com a família dela, eu ajudar um idoso a atravessar a rua, eu ajudar um idoso que está com sacolas, saindo do mercado, por exemplo, e levá-la até a sua residência, e de eu, no mesmo contexto, logo depois, usar a força para salvar vidas, aplicar a lei e restabelecer a ordem, se necessário for, até a força letal. Ou seja, não há contradição de eu sorrir num momento, no outro momento, fechar minha cara para aplicar a lei usando a força, letal se for o caso, para salvar uma vida e estabelecer a ordem. E porque tem muita gente que de maneira intencional tenta desconstruir o conceito, dizendo que é fuleiragem, é bobeira, é perfumaria, não funciona. Então eu começo falando sobre isso. E os objetivos são quais? Diminuir o índice criminal, mas também, em grande medida, diminuir o medo. Porque hoje, Gustavo, todos nós, em maior ou menor medida, temos medo. E quando eu falo em medo, eu me remeto à qualidade de vida. Qualidade de vida tem uma relação direta com a quantidade de medo que a pessoa tem de ir e vir na sua cidade, de passear na praça, de levar o filho na escola, de ir ao mercado. Se a pessoa fala que tem medo de realizar essas atividades básicas de um cidadão, ele não pode falar que tem plenamente qualidade de vida na cidade A ou B. Então, eu preciso diminuir o índice criminal, mas eu preciso diminuir o medo das pessoas. Como? Estando próximo, interagindo, conversando, estando próximo física, e quando não dá para que eu tenha proximidade com todo mundo fisicamente, virtualmente, pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp, pelo YouTube, pela imprensa tradicional, escrita, falada e televisionada, para que eu possa chegar às pessoas enquanto Estado, policial militar, para que ela perceba e veja, estão acontecendo ações de polícia na minha cidade. E com isso, eu acalmar o coração. Porque tem cidades, Gustavo, de 10, 15 mil habitantes, onde o índice criminal é muito baixo, quase insignificante. Mas o medo, naquelas pessoas que moram ali, ele é, em alguma medida, em alguns momentos, muito acentuado. Por quê? Ela abre o celular dela, ela vê um crime acontecendo em Curitiba, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, ou pela televisão. Aí ela fala eu falo que a mulher fala pro marido, bem, o negócio tá feio, hein? Você fechou a porta, você fechou a janela, mas o crime não tá nem perto deles.
O crime está no outro estado ou na outra cidade. A maioria das cidades hoje do Paraná tem um índice criminal muito baixo. Só que aonde que eu preciso atacar, e o conceito de proximidade ataca forte, é atacar na sensação de segurança real das pessoas. E é isso que o conceito prega. Proximidade, interação verdadeira, interação real, ouvir as pessoas. Porque, com base nesse conceito, o que é que vai pautar as ações de polícia? A demanda da comunidade. É claro que o policial sai do quartel para realizar um trabalho baseado num cronograma ordinário que o batalhão passa para ele. Mas o que vai pautar de verdade a ação dele na cidade ou no campo é a demanda que ele colheu da população. E como que ele vai colher essa demanda? Tendo contato, ouvindo, tomando um café, comendo um pastel na panificadora, tomando um café na garagem da casa do seu João, da Dona Maria, tomando um café, comendo um pãozinho caseiro com doce de abóbora no sítio do seu Zé, do seu Joaquim, e aí você constrói relacionamento, interagindo, e você consegue colher as demandas que as pessoas têm, e a partir daí, enquanto Estado, realizar ações de polícia para atender aquela demanda. Depois que eu realizei as ações, é divulgar de modo estratégico aquela ação de polícia, para que as pessoas que não viram aquele trabalho, não tiveram contato com o policial, vejam pela rede social, grupos de WhatsApp, que é a principal ferramenta. Era bom. Que você faz a visita, traz para o grupo, explica que o grupo de WhatsApp, é importante deixar claro aqui, grupo de WhatsApp não é canal de contato formal com a PM, é um canal de contato informal. Porque para acionar a PM para emergências, telefone 190, aplicativo 190 ou a famosa mãozinha, quando você aborda o policial na rua. Grupo de WhatsApp é um canal de contato informal, para interação informal, de modo que o policial militar ele não é nem obrigado a estar online no grupo. Porque a emergência, quando tem, é 190, app ou pessoalmente policial. O grupo é um canal de interação informal. É uma audiência qualificada, porque para que a pessoa venha para o grupo, eu fiz uma visita, eu bati um papo, eu convidei. A pessoa entra no grupo sabendo, ali não pode joinha, palminha, postar vídeo de política, religião, futebol, nada. É só assunto que tem relação com segurança daquele bairro especificamente. Então, é uma ferramenta, o grupo de WhatsApp, onde o Estado, através de um policial militar, fala com a população, se comunicando com ela e prestando contas. A prestação de conta, Gustavo, é uma obrigação do Estado, é o accountability, é prestar contas, é dizer o que está acontecendo ou o que vai acontecer, para que a partir daí, interagindo com as pessoas, possamos construir a melhor solução para aquele bairro, para aquela rua. Porque quem verdadeiramente sabe o que aflige as pessoas naquele bairro no que respeita à segurança pública é quem mora ali. Uhum. Eu, policial militar, eu passo por ali, eu transito por ali, ou às vezes nem passo naquele bairro, mas a pessoa que mora ali sente a dor que aflige ele ou ela no que respeita à política pública de segurança. E ele vai dizer para mim, Estado, o que é que eu preciso fazer para servi-lo. Então, um dos motes do conceito de proximidade é servir as pessoas com base nas demandas que elas passam para nós. E como que eu colho a demanda, se não for pela interação? Então, o policiamento tradicional, que é o que não que eu combato, mas é que eu aprendi que precisa ser melhorado, precisa construir o conceito de policiamento de proximidade, ele não investe pesado na interação. Não investe. E aí eu uso esse gancho para falar o seguinte, Gustavo, e quem nos ouve agora, quem nos assiste. Todo servidor público, de qualquer área, precisa gostar de gente e entender de cidades, para que ele possa, a partir daí, fazer as melhores entregas de acordo com a política pública que ele representa. Então, precisa entender de cidades, como uma cidade funciona no que respeita à parte urbana, mobilidade, saúde, educação, esporte, cultura, lazer, economia, para que ele possa, entendendo esse contexto todo, ouvir a população, interagindo com ela, e aí realizar as ações de polícia, que é o que está afeta a sua política pública, que é a segurança pública, no caso da PM, para atender a população. Então, assim, ao mesmo tempo que parece complexo, é muito simples. É ouvir as pessoas e fazer o trabalho que sempre foi feito, mas baseado na demanda da população. Só que isso, em alguma medida, eu respeito os críticos, eu enfrento crítica há muito tempo, né, cara? Esse é um conceito que ele empurra
para fora da zona de conforto o policial militar, sobretudo os líderes. Ele empurra para fora da zona de conforto. E não há nenhum projeto exitoso que ele foi construído e colocado em prática na zona de conforto. Isso em qualquer segmento, Gustavo. Sim. Todo e qualquer tipo de ação, projeto, ele se torna exitoso quando nós conseguimos romper a barreira da zona de conforto e para o desconforto, e para o risco, e para a dúvida. Esse conceito lá atrás, e ainda hoje, gera dúvida, gera medo em muita gente, porque tem que se expor. E todo líder, policial militar ou não, ele tem que se expor. Ele tem que pôr a cara no vento. Ele tem que falar com as pessoas, tem que ouvir as pessoas, tem que ir até as pessoas na cidade e no campo. Na cidade e no campo. É uma coisa que não gera ônus para o Estado, né? Não. Então não tem... Também não, mas hoje depende exclusivamente do comandante do batalhão, ainda não está implantado. Isso não é algo institucional. Né? Nós começamos a construir esse conceito lá em Rolândia, em 2014, porque tudo que eu fui construindo, escrevendo e fazendo foi com base na testagem. Eu aplicava, testava a ação, testava o resultado, ia melhorando, ia construindo, ia realizando, ouvindo policiais, ouvindo a população. Aí vim para o 5º Batalhão, coloquei em prática lá no Jardim Colúmbia, no Universitário. Depois fui para a 4ª CIA como comandante, coloquei em prática em toda a região norte. Depois a 4ª CIA passou a responder pelos municípios de Alvorada, 1º de Maio, Bela Vista, Ibiporã e Jataizinho. Nós começamos a realizar esse trabalho nesses municípios também. Então eu tinha o case da região norte e desses municípios pequenos. Então eu pude comprovar que dava certo numa cidade grande, complexa, como é Londrina, e também dava certo em Alvorada do Sul, 1º de Maio, Bela Vista, Sertanópolis, Jataizinho e Ibiporã. Então nas cidades menores, ele é muito mais exitoso ainda. Mas como que eu falo isso convicto? Porque eu apliquei junto com a minha equipe, que trabalhava comigo, e pude testar o resultado. Pude comprovar o resultado ouvindo as pessoas, pesquisando o resultado nas pessoas, tendo feedback da população, dos policiais, e também lendo os números, os dados estatísticos. Só que a estatística é um referencial. Não pode ser o único. Porque, igual eu falei, não basta ter índices baixos, tem que ter medo baixo. Se eu tenho índice baixo e medo alto, para e reavalia o processo. Se eu tenho índice alto, medo alto, está tudo errado. Eu tenho que ter índices baixos e medo baixo. Aí eu vou progredindo, tentando sempre ajustar para que cada vez mais eu diminua o medo, diminua os índices e a população tenha tranquilidade e qualidade de vida para viver na cidade e no campo. Temos um caso ali na região norte, Gustavo, quando eu ali cheguei, uma empresária que trabalhava no varejo, no atacado, ela fechou o varejo de medo. Ela foi assaltada, fechou o varejo, fechou a portinha dela, ficou só no atacado, não tinha contato com gente mais. Nós chegamos lá em 2019 e de cara começamos a aplicar o conceito. Proximidade, interação, contato, café, visita, prisão, envolvimento, trabalho com as pessoas, enfim. Passou um determinado período, ela voltou a abrir o varejo. Ou seja, o medo diminuiu. Eu sempre falo, o empresário põe a mão no bolso e investe. Quanto menos medo o empresário tem, mais chance ele tem de colocar a mão no bolso e investir no seu negócio. Quanto mais medo ele tem, menos chance vai ter ele colocar a mão no bolso e investir no negócio. Então, segurança pública fomenta a economia. Como tem impacto em todas as demais políticas públicas. Né? E elas também impactam a segurança pública. Então é importante que o líder que trabalha na área de segurança pública, ele tenha esse entendimento das demais políticas públicas, para que ele possa, junto com a comunidade onde ele está inserido, construir as melhores soluções. E o conceito do policiamento de proximidade, ele trabalha ouvindo as pessoas, mas ouvindo de verdade. É dando voz de verdade à população, para que a partir daí ele realize, como eu disse, as ações de polícia para atender a demanda. Eu falei que não gera ônus, né? Mas se gerasse também, o governador não teria problema nenhum em investir, né? Que investimento da polícia não é o problema, né? Ao contrário, porque no governo Ratinho Júnior, o investimento na segurança pública passou de 2 bilhões para 8 bilhões. É um investimento que lá em 2018
na campanha eleitoral para iniciar em 2019, eu acho que ninguém poderia acreditar que isso aconteceria. Esse investimento que mais do que dobrou, a criação da Polícia Penal, o investimento na PM, na Polícia Civil, na Polícia Científica, a separação do bombeiro da PM, que vai dar uma condição para o bombeiro crescer muito. Então, a segurança pública, Gustavo, de antes do governo Ratinho Júnior para hoje, é outra segurança pública, assim como as demais áreas do governo do Estado. O Paraná, Gustavo, é pelo 5º ano consecutivo o primeiro lugar no IDEB em educação. O Paraná tem o porto mais eficiente do Brasil por 6 anos consecutivos. O Porto Paranaguá é hexacampeão. O Paraná é o estado mais sustentável do país, no que respeita às políticas voltadas ao meio ambiente. O Paraná estava atrás do Rio Grande do Sul. Hoje o Paraná é a 4ª economia do país e se continuar assim, nós vamos passar em Minas Gerais logo, logo. Por isso é importante a continuidade. E a continuidade, ela está relacionada à pré-candidatura do deputado federal Sandro Alex e do deputado estadual Alexandre Cury para o Senado Federal, para que continue esse processo de transformação e de crescimento do estado do Paraná. O Paraná hoje é conhecido como o estado das grandes obras. E todas as grandes obras do Paraná tinha no seu bastidor, na linha de frente, o deputado federal Sandro Alex, que é o pré-candidato ao governo do estado, indicado pelo Ratinho Júnior. O Paraná, Gustavo, fez nesse governo duplicação de quase 1.000 quilômetros em concreto. Isso só ocorre em país do primeiro mundo. Por exemplo, de Guarapuava a Pitanga, sendo duplicado todo esse trecho em concreto. Então hoje nós temos no Paraná 1.000 quilômetros em duplicação em concreto. Isso era inimaginável no começo do mandato e hoje é realidade. Então isso tem que continuar. E a continuidade, como eu disse, hoje ela está representada no deputado federal Sandro Alex, que é o pré-candidato ao governo do estado do Paraná. Então isso tudo é importante que seja dito para que a população tenha a noção do que aconteceu, do que está acontecendo. O Paraná foi transformado. O Paraná passou por um processo de transformação e hoje é conhecido como o estado mais inovador do país também. Fruto de um trabalho liderado pelo governador Ratinho Júnior e grande equipe. Então, isso nos enche de orgulho falar disso, né? O paranaense hoje é orgulhoso do seu estado. E como eu falei, se continuarmos assim, em breve, vamos passar os nossos irmãos mineiros. Passamos os irmãos gaúchos. Em breve, se continuarmos assim, passaremos os irmãos mineiros também, fruto do trabalho do povo paranaense. Não, realmente a gente vê que em vários aspectos, a obra até você mencionou aqui antes nos bastidores, a ponte de Guaratuba, né? Cara, aquilo é um fenômeno. Quantos anos estava ali aquela balsa? Há mais de 40 anos. Que os amigos do dono da balsa não deixavam acontecer a obra, né? E não é a maior obra, mas é a mais emblemática do governo do estado do Paraná. E ali, como eu disse há pouco, né? O Sandro Alex, que era na época secretário de Infraestrutura, foi quem tocou essa obra e as outras obras no Paraná. Então ele é um tocador de obras e ele vai continuar fazendo com que o Paraná continue esse momento bom que está vivendo. E a Ponte de Guaratuba, a duplicação da 445, viaduto da PUC, viaduto Bratislava, daqui a pouco viaduto de Esperança, que vai começar em breve, viaduto do Grêmio Literário, que está para começar, depende só de motorização do DENIT, motorização federal, o governo já fez toda a parte dele. Então, assim, Londrina, região, Paraná como um todo, tem vivido um momento, Gustavo, de uma transformação importante e intensa, sobretudo no que respeita à infraestrutura, que tem a ver com logística, com desenvolvimento e com qualidade de vida. Tordoro, e tudo isso, todo esse investimento, tanto a gente vê a qualidade, né, educação, saúde, segurança pública, tudo isso reflete na criminalidade, acredito eu. Claro, com certeza. Hoje o Paraná é um dos estados da federação com os menores índices criminais. A cada trimestre, a cada quadrimestre, nós comemoramos a queda dos índices. A preocupação, talvez, eu falo com o policial agora, é no próximo quadrimestre, pelo menos empatar com os índices do quadrimestre anterior, porque tem acontecido quedas a cada quadrimestre, a cada trimestre, a cada semestre, a cada ano, né, fruto de um trabalho conjugando esforços, segurança pública, educação, saúde, cultura, esporte, infraestrutura, emprego. Então, assim, o Paraná, hoje, como eu disse, repito, é um estado que foi transformado, é um estado inovador, é um estado que orgulha o paranaense,
é um estado que tem a melhor educação do Brasil por 5 anos consecutivos, é um estado que tem o porto mais eficiente do Brasil por 6 anos. Então, assim, é algo que é muito importante, é necessário que esse processo não sofra a descontinuidade, que continue. E a continuidade, como eu disse e repito aqui, passa por uma sucessão responsável, que é a pré-candidatura do deputado federal Sandro Alex para governo do estado do Paraná, e o deputado estadual Alexandre Cury como pré-candidato ao Senado Federal, porque o Senado, é importante deixar claro aqui, se nós perguntarmos hoje para quem nos ouve agora o nome dos 3 senadores do Paraná, eu acho que a maioria talvez não saiba dizer quais são os 3 senadores do Paraná. Os senadores do Paraná hoje, eles não conhecem todos os municípios, eles não visitam os municípios. Alexandre Cury é um deputado municipalista, é um deputado que conhece os 399 municípios e vai ser um senador que vai estar em todos os municípios visitando, ouvindo, conversando, trazendo recursos e lutando pelo estado do Paraná lá em Brasília. Vou te dar um exemplo. Essa autorização do DENIT para construção do Grêmio Literário. O que tinha que acontecer? O senador da República, junto com o prefeito Thiago Amaral, ir lá em Brasília, no DENIT, bater na porta. Para... E autorização? Precisamos. O que está faltando? Então, nós não temos hoje senadores que têm tido esta prática. E Alexandre Cury já provou que fez isso como deputado estadual e certamente fará como senador. Então é importante que o paranaense ele esteja atento à eleição hoje do Senado Federal também. Governador, deputado estadual, deputado federal e senador da República. É muito importante, porque o senador representa o Estado lá em Brasília. Ô, Teodoro, mas e o Ratinho Júnior, Sandro Alex, Guto, esse pessoal tudo, eles têm um carinho por Londrina, eles gostam de Londrina, tá no dia a dia, ele fala, ô Teodoro, como é que tá Londrina? Ela tem essa questão ali, eles têm esse carinho por Londrina, igual, por exemplo, na capital, a gente sabe que eles estão ali. Mas o Guto, por exemplo, não é de Curitiba, né? Então, o Guto... Mas eles têm esse carinho? Eles lembram mesmo da cidade? Falam, pô, não, Londrina nós temos aqui debaixo do braço. Sim, Londrina é muito importante. Londrina é referência para o Paraná. Londrina está sempre nos planos do governador Ratinho Júnior, Sandro Alex, do Alexandre Cury, porque Londrina, como eu disse e repito, ela é a segunda cidade do estado do Paraná. É a maior cidade do interior do estado do Paraná. Então ela vai sempre ser lembrada pelo governo como uma cidade importante. Não só Londrina, mas toda a região do seu entorno, que vai de Jataizinho, Biporã, Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas, Apucarana, passando por Managuari, Marialva, até chegar em Maringá e Paissandu. Então esse eixo é um eixo que representa muito para o Paraná. Então certamente o governo sempre teve um olhar para cá de atenção e continua tendo. Tem um carinho enorme por Londrina. Não só o governador, mas o Sandro Alex, o Alexandre Cury e todo o governo. Porque Londrina hoje tem 600 mil habitantes aproximadamente. Tem um colégio eleitoral importantíssimo. Então, tem a atenção do governo e sempre vai ter. Bom, já falamos do governador aqui. Ô Teodoro, vamos falar de você. Agora eu tenho uma dúvida. Porque o 30º tem uma particularidade que você foi o primeiro comandante. O 5º Batalhão, maior batalhão do Paraná. É ainda? Um dos maiores. Não é? Tem o 17º batalhão, que é batalhão gigante, importante, né? Região metropolitana de Curitiba, Cascavel, um batalhão importante, Foz do Iguaçu, Maringá. Londrina está entre os grandes. Eu não sou muito favorável a falar que é o maior, né? Porque todos têm a sua particularidade, todos têm a sua importância, né? Desde o destacamento de Marumbi, Guaraci, Miraselva, até o maior batalhão do Paraná, todos têm a sua importância. E o 5º tem a dele. Um batalhão complexo, como é Cascavel, como é Maringá, como é Foz do Iguaçu, como é o 17º em São José dos Pinhais, como é o 12º em Curitiba. Todos são batalhões complexos, que têm as suas peculiaridades. Tem os seus políticos, tem os seus cidadãos, empresários, tem os seus bairros vulneráveis, tem as regiões hostis. Então, todos são importantes. Mas 35º, 15º, você é de Rolândia, né? Então, você mora lá em Rolândia ainda, né? Qual desses 3, assim, alguma coisa assim que deixa mais
diferente a coisa, fala assim, pô, não, o 15º, ele tem uma diferença porque são mais cidades, ou menos cidades do que o 30º. Hoje o 30º também pega bastante cidades, né? Um batalhão importante e complexo. Qual que é a diferença desses 3 batalhões? Vou falar mais porque a 18º acho que você não mudou hoje, né, do que você foi lá atrás, que foi quanto tempo? 20 anos atrás. Então, desses 3 batalhões mais recentes, 15º, 5º e 30º, quais são as particularidades de cada um ali? Qual aquele que, não digo nem que você tenha mais um carinho, não, mas aquele que é diferente. Assim, como diz o meu irmão, né? Agora você me apertou, você me abraçar, né? Porque todos são importantes e fizeram a diferença na minha vida profissional, né? Cada um foi um período da minha vida profissional. Em cada um deles eu tive uma experiência profissional, companheiros, parceiros. Em cada um deles eu desenvolvi um projeto diferente. Então todos são muito importantes. O 15º é um batalhão menor do que o 5º Batalhão, menor do que o 30º. É menor em algum sentido, mas em outro acaba sendo maior, tem mais cidades, né, uma área maior. Aí, em termos de complexidade, a depender do momento, um é mais complexo do que o outro, a depender do momento, o 15º é mais complicado, o 5º é mais, o 30º é mais, depende do momento e do contexto, depende da ocasião, depende dos acontecimentos que às vezes não estão no controle do comandante e acontecem, aí você vai ter que desenvolver ações para resolver aquele problema. Mas é claro que o 5º Batalhão, comparando com o 30 e com o 15º e com o 18, é um batalhão que tem, de maneira geral, uma complexidade maior, uma cidade maior, uma população maior, então acaba demandando um pouco mais, numa situação normal. Mas como eu falei, há momentos que o 15º fica muito hostil, há momentos que o 18 fica muito hostil, que o 5º fica muito hostil, que o 30º fica hostil, então depende do contexto e do momento. Mas são batalhões que todos eu guardo no meu coração, cada um num momento específico, né? Como eu falei, no 18º, trabalhei como tenente, foi uma experiência diferente, lá eu fui P2, lá eu fui comandante do GOI, né? Na época era GOI, depois virou Rotan, virou Rony, botou a ser Rotan, é uma história, né, cara? Foi construída, lá eu cheguei aspirante com 20 anos, cara. Saí de lá com 27, mais ou menos, né? Com 28, 30. Então, assim, um período diferente da carreira, uma experiência diferente, uma maturidade diferente. O 15º foi um batalhão onde eu coordenei várias escolas de soldado. No 15º eu me dediquei muito ao ensino, coordenando escolas de soldado, formando policiais militares no 15º. Cheguei no 5º, coordenei uma escola grande aqui também. Mas no 5º foi um outro momento, com uma outra maturidade, já com outra visão de polícia, mais experiente. Na 4ª CIA, fui ser comandante, com uma outra maturidade, e assim sucessivamente. E agora na Casa Militar. Então, cada momento profissional, uma experiência, uma vivência, pessoas diferentes, mas em todos os momentos, aprendendo, me deixando ser ensinável. Ô, Tordori, como que você cuida dos seus policiais? Digo, como que você motiva o seu policial? Porque a gente sabe que, né, é assim como toda profissão, existe, né, o policial hoje ele não tá legal, amanhã ele não tá, e isso acontece muito na área da saúde também, né, na polícia, na educação, com os professores. Uhum. Você tem um meio para você motivar esse policial, ou você manda pro Prumos, por exemplo? Cara, você falou do Prum. Prumos é uma ferramenta que todo comandante tem. Eu já né? fui. Né? Todo comandante tem. Mas a minha política de trabalho, desde sempre, isso foi se aprimorando com o tempo, né? Você vai ganhando experiência, vai ganhando vivência, vai aprendendo. Era sempre estar disponível para conversar. Sempre procurando estar perto. É claro que eu não consegui estar perto de todos. Eram batalhões grandes, muitos policiais, escalas diferentes. Mas a porta da minha sala, na 4ª CIA, no 30 e no 5º, estava sempre aberta. Isso é verdade, as pessoas que trabalham comigo podem atestar isso aí. Não quer dizer muito, se dependendo como enxergo. Mas para quem passa na frente e vê a porta aberta e tem acesso ao comandante, é muito importante. É outra coisa. Então eu procurava ter essa postura de me comunicar com todos, de ouvir a todos, de estar sempre em reuniões, em instruções, falando, me comunicando, procurando ouvir. Nem todo policial militar está disposto a falar com a gente, eu respeito. Então, essa era a minha forma de trabalho, como é hoje. Eu falo lá hoje na Casa Militar, nossos lemas são intensidade nas entregas, intensidade no trabalho, intensidade no descanso, intensidade na folga, sempre muito intensos. Eu uso o exemplo do sábado de manhã que eu falo, né?
Acordou de manhã naquele sábado gostoso na sua casa, seja intenso. Sente no melhor lugar que você gosta de sentar, pegue a sua xícara de café, de chá ou de chimarrão, seja intenso naquele momento. Intenso com os seus filhos, com o seu filho, com a sua esposa, a namorada, com o seu noivo, seja intenso. Foi trabalhar intensidade nas entregas. Então, o meu lema lá hoje é intensidade e respeito. Respeito a todos. Todos os seres humanos que trabalham comigo, que estão comigo, merecem respeito. Desde o mais importante na visão humana até o menos importante na visão humana. Porque para Deus, todos são importantes. Mas numa visão humana, né, como é natural, tem aqueles que alguns acham menos, outros que acham mais importante. Então todos têm que ser bem tratados, respeitados e tem que ter o seu lugar, o seu momento de conversar, de dialogar, de ser ouvido. Então esses são meus lemas hoje, intensidade e respeito. Então eu procurei construir minha carreira dessa forma. É claro que eu errei em alguns momentos, é claro que talvez eu não supri a expectativa de um e de outro, é normal. E eu sempre falava para quem trabalhava comigo de perto, em algum momento eu vou te frustrar, porque eu sou imperfeito. Uhum. Então não espere que sempre eu vou acertar com você. Então esteja preparado para isso. Você não pode ser pautado pelo meu humor, você não pode ser pautado pela minha forma de trabalhar, porque você espera que eu decida de um jeito e talvez eu decida de outro, e aí? Aí você não vai trabalhar, você não vai fazer entregas? Então eu tenho falado muito isso, o que vai pautar a minha conduta também, assim como eu falei da crítica, não pode ser o humor do meu chefe, o humor do meu patrão. O humor do meu patrão, se estiver bem-humorado, se estiver entusiasmado naquele dia, é bom, que beleza. Mas o que vai pautar a minha motivação é a minha vontade de entregar. É o meu propósito tendo que ser cumprido todos os dias, para agradar as pessoas, mas sobretudo agradar a Deus, agradar o Papai do Céu. Porque nós vivemos, biblicamente falando, para agradar a Deus e não aos homens. Isso quer dizer que eu vou desrespeitar as pessoas. É óbvio que não. Mas eu trabalho para agradar, primeiramente, a Deus. Que é aquele que sabe o que está no meu coração, é aquele que sonda o meu coração, é aquele que sabe quais são os meus planos, meus projetos, e que sabe verdadeiramente o que eu estou pensando hoje. E eu quero saber também agora se você já tem um projeto. Logo você se aposenta, ano que vem você está aposentado. Você tem um projeto hoje? Ó, não, vou descansar. Não, vou escrever livro, vou, sei lá, entrar pra política. Cara, ó, tem jeito. Assim, ó, eu descansar eu vou, escrever eu vou me dedicar à minha vida pessoal talvez um pouco mais do que hoje. É claro que eu tento, hoje, tento fazer tudo o que tem que ser feito. Dá para você encontrar tempo, dá para você descansar, dá para você estar com a família, dá para você trabalhar bastante. E o que eu faço hoje, eu faço de coração, eu faço com amor. E sou muito grato a Deus por isso, de estar onde eu estou, de ter estado onde eu estive, 18, 15, quarta ceia, quinto, 30. Sou muito grato a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Então isso é muito importante. Porque um coração grato é um coração que, em regra, consegue desfrutar melhor aquilo que ele tem. Porque tem muita gente que fica esperando o dia de amanhã, esperando ter algo mais para aí sim realizar. Tem um exemplo que eu uso daquele cidadão que tem uma casa sem edícula. Quando eu tiver minha edícula, eu faço um churrasco com a minha família e chamo meus amigos. Cara, o que impede você de, sem edícula mesmo, colocar uma tampa de tijolo no fundo, comprar uma linguiça, um tomate, uma carne e assar com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa? Olha a experiência que você vai gerar naquela criança. Ou chamar um amigo seu, um parceiro do coração. Nada te impede. E vai construindo, levantando o muro, mas não vai deixar de fazer o teu churrasco porque não tem edícula. Quando tiver edícula, que benção, faz churrasco com edícula, mas não espere. Nada impede você hoje de viver, de desfrutar do que você tem hoje. A tua família, desfrutar da tua casa, do seu emprego, porque eu falei esses dias, né, Gustavo, a nossa vida normal, a nossa vida, até em alguns momentos, meio sem graça, é que nós achamos em alguns momentos, né? É o sonho de milhares de pessoas. Aquela vida sem graça, que às vezes você acha que tem, aquela vida normal, que às vezes até enfadonha para nós em alguns momentos, né? É o sonho de milhares de pessoas. Então isso tudo tem que despertar em nós a gratidão por aquilo que temos, por aquilo que já conquistamos, por aquilo que já fizemos. E até o meu pastor fala para mim, né? Um dia ele falou e isso me marcou, né? Nós temos que em alguns momentos, Gustavo,
voltar à sala dos troféus, visitar a sala dos troféus. Porque com certeza você e quem nos ouve agora já realizou grandes coisas. Às vezes você acaba até esquecendo. Tem alguns momentos é bom você voltar na sala dos troféus. Poxa vida, cara, eu já fiz muita coisa boa, né? E o mundo tenta me desmoralizar, o mundo tenta me diminuir, o mundo tenta me descredibilizar. Não pode deixar isso acontecer. O mundo não pode pautar as minhas ações de hoje e de amanhã. Que eu já fiz e vou continuar fazendo. Então é isso que eu tenho pregado para mim e tenho tentado, em alguns momentos, influenciar algumas pessoas. Então tenho planos para descansar, tenho planos para escrever, tenho planos para continuar essa vida de pregador da palavra, pela graça de Deus. Política, Gustavo, você tocou num tema... Eu achei que ele ia fugir. Você tocou num tema que eu já falei, né? Não está nos meus planos, mas tem muita gente boa, tem muito homem honrado, e como muitas mulheres honradas, muitas pessoas de caráter ilibado, muitas pessoas que têm muito a oferecer para a política, para as gestões públicas em âmbito de município, gestão executiva, legislativa, assembleia, mas que por vários motivos, que eu entendo, acabam não se apresentando. Com a preocupação da exposição, com a preocupação de ser criticado, porque lá tem muita promiscuidade, lá tem muita confusão, tem muito rolo, muita roubalheira. Mas se essas pessoas não entrarem, talvez continue a ter essa visão e a ter isso lá. Então, essas pessoas do bem e boas têm que entrar. Porque o desavergonhado, que é o pilantra, né? Ele é desavergonhado. O pilantra, ele não é pautado pela timidez. Aí os homens bons, com coragem, dão um passo para trás, o pilantra, que não tem vergonha, dá um passo para frente. E ele vai ser eleito. Ele vai governar os homens bons, os homens de caráter. E os homens de caráter vão continuar reclamando dos pilantras, mas os homens bons não se apresentam. Então, no futuro, se Deus preparar uma oportunidade, eu falo que não é que é meu projeto, mas talvez eu não me esquive dessa oportunidade e me apresente. Mas é algo lá para frente, com muita tranquilidade e responsabilidade, né? É caminhar daqui para frente sempre, como sempre fiz, né? Agarrado na mão de Deus, como diz o mineiro, né? Para que nós possamos continuar marchando e fazendo, tem que ser feito para agradar o coração do papai e fazer a diferença aonde estamos hoje e onde estaremos amanhã. Rapaz, na hora que você falou de político pilantra, veio uma pessoa na minha cabeça que eu vou te contar, viu? Mas, ô Tornoro, pra gente finalizar aqui, todo esse tempo seu na polícia como, né, tenente, capitão, major, tenente-coronel, comandando diversos batalhões, casa... Mas, assim, como é o Tornoro dentro de casa? Como que é o Tornoro esposo, o Tornoro pai? Você consegue separar tudo isso? Consegue deixar o celular de lado? O governador, esquece eu hoje. Você consegue separar isso? Eu vou começar elaborando a resposta baseado numa fala de caserna, de quartel. Lá no passado a gente ouvia muito, né? Quando você passar pelo portão do Corpo da Guarda, o Corpo da Guarda é o portão de acesso para um quartel. Guarita. Você deixa a sua vida pessoal lá fora, porque aqui dentro você é militar. Impossível. É impossível isso. Isso sempre foi um engano. E eu sempre trabalhei para desconstruir isso aí. Porque você passa a linha do Corpo da Guarda, você adentra o quartel, não dá para você deixar a pessoa do Marcos, do Gustavo lá fora. O pai, o filho, o namorado, a namorada lá fora. Vem junto com você os problemas, os desafios, as dívidas, os problemas, a saudade da mãe, do pai, a enfermidade da mãe, do pai, do filho, da filha, a esposa preocupada, a esposa talvez enferma ou o esposo. Não dá para você deixar lá fora, vem com você. Então você vai ter que ir desenvolvendo a habilidade para conseguir conciliar tudo isso, o profissional com o pessoal. É claro que você tenta separar, em alguns momentos você consegue separar. Mas tem momentos que não dá. Você vai estar em casa com a esposa, almoçando, jantando, um congressamento familiar, e você vai ter um insight, vai lembrar de algo profissional, vão te chamar no celular. Por exemplo, eu estou online 24 horas.
Mas é claro que quando eu estou em casa, eu procuro me dedicar à esposa, aos filhos. É claro. Eu estou lá no Palácio Iguaçu, eu estou trabalhando, é claro que eu estou focado no trabalho. Mas eu tô lembrando da minha casa, da minha família, eu estou orando pela minha esposa, pelos meus filhos, eu estou pedindo por eles. É claro que isso acontece. Então, eu acho que quem fala que, eu consigo, não, para. Você sempre vai estar com tudo caminhando junto. Tem que saber, é claro, equilibrar, tem que saber conciliar. E outra, cara, eu tenho uma esposa, nem falo muito disso, né? Tem uma música, né, que fala, né? Que eu tenho uma esposa que colabora, que é parceira, né, cara, que entende. Isso conta muito, né, e que me auxilia, que me ajuda muito. Isso conta então, muito. isso ajuda muito. Como diz o meu irmão, meu finado pai, meio time. É meio time, né? Então, quando você tem a tranquilidade de ter na retaguarda, uma esposa auxiliadora, parceira, que está do seu lado, não atrás, está do seu lado, cara, junto contigo, compartilhando as mesmas dores, as alegrias, isso é bênção, cara. Então, assim, eu sou muito grato, eu falo que eu sou um filho muito grato e um pai em construção. Porque eu fui muito bem cuidado, cara, pela minha família, fui amado, eu fui mimado. Então, eu sou muito grato a Deus pela família que cuidou de mim. E sou um pai em construção, sempre procurando aprender, sempre me colocando como alguém ensinável, para aprender com experiência, aprender com a palavra, aprender com o próprio Deus, aprender com os meus erros e acertos. Então, isso eu acho que é muito importante, porque quando eu nasci, a minha mãe biológica morreu no parto. Aí eu fiquei uns 2 dias, mais ou menos, né, morando com o dono da funerária. Aí o meu irmão Hélio, né, eu não tenho essa diferença de irmão de biológico, irmão de criação. Ele falou para minha mãe, mãe, tem um menino lá com o seu Alípio, vamos pegar? A minha mãe falou, filho, que como ela chamava o meu irmão Hélio, né, tem que ver com seu pai que não está em casa. Eu viro com meu pai não, pode pegar. Daí me pegaram. E eu fui criado para essa família que é a minha família. Então eu não tenho essa dificuldade de entender, que desde quando eu comecei a ter consciência, eu já entendi que eu era um menino adotado, era pego para criar. Sempre trabalhei com tranquilidade. Claro que na infância para adolescência, você fica meio assim, mas nunca tive problema, porque Deus foi tão bom comigo nesse momento, Gustavo, que Ele me colocou numa família que me amou, cuidou de mim, então eu sou um filho muito grato. E agora um pai em construção, não é? Sendo construído, sendo lapidado pela vida, pelos acertos, pelos erros, que a gente fala muito que aprende com os erros, né? A gente aprende muito com os acertos também, repetiu o que deu certo, né? Então, mais ou menos, esse é o Marcos Tordoro, dentro de casa e fora de casa, né, cara? E um filho de Deus, e eu falo que eu posso ter no meu currículo todos os certificados possíveis, né? Graduado, pós-graduado, mestrado, coronel, enfim. Mas o que eu quero, né, que Deus carimbe no meu currículo, é servo do Deus Altíssimo. Acho que isso é o que mais importa para mim, isso é o que eu busco. Não é fácil, nunca foi e nem será, mas é possível e necessário que todos nós, Gustavo, façamos o que tem que ser feito para fazer a diferença aqui e acolá, aonde quer que estejamos. E nós fazemos isso, caminhamos assim, pela graça de Deus que nos fortalece para continuar caminhando, fazendo e vencendo os obstáculos que aparecem a cada dia. Porque não é fácil a vida de ninguém. Não é fácil. Mas a Bíblia nos ensina a caminhar mesmo nos dias de luta, mesmo nos dias de fraqueza. Fazendo tem que ser feito, porque na nossa fraqueza, a Bíblia fala, é que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida. Então dê o passo, faça, mesmo fraco, que Deus vai te honrar, vai te capacitar e Ele vai fazer a parte dele, apertando o Enter, para liberar a bênção e fazer acontecer. Mesmo na tua fraqueza, na tua impossibilidade. Isso é Bíblia. Nós temos que acreditar e ter fé nisso aí. Sabe, isso é a palavra de Deus, que é o que tem que pautar a nossa vida hoje e amanhã. Como eu disse há pouco, né? O mundo precisa de muita coisa, Gustavo. No aspecto político, no aspecto humano, mas, sobretudo, da palavra de Deus. E é incrível como o Tordoro realmente, todo momento, fala de Deus, né? E eu não sabia desse trecho, dessa parte da sua vida, bebê. Eu falo pouco. Eu falei esses dias pro Marcão Careca, num podcast lá na Expo, ele ficou abismado, né, cara? Porque eu tinha ouvido, né? Mas para mim é muito tranquilo, muito natural. Depois falei esses dias novamente aqui pro pastor Maurício, e agora para você.
Mas é uma parte da minha vida que a gente tem que gravar um outro podcast para eu contar essa minha parte, essa minha vida em Marumbi. Dos 0 aos 17 anos em Marumbi, que de lá eu saí para Curitiba e depois nunca mais voltei para lá, para morar, né? Só para passear, ver os meus irmãos, ver a minha mãe e meu pai enquanto eram vivos, não é? Então, essa foi a minha vida em Marumbi. Um menino normal, um menino cheio de sonhos, cheio de medo. Você é de Marumbi? Sou de Marumbi, marumbiense. Ah, rapaz. Ali perto de Andrade do Sul, Entendi. Pucarana, aquele fundão ali. Entendi. Você é de Marumbi. Marumbiense. Mas cidadão londrinense, viu? Uhum. Agora de direito de fato. Sim. Cara, é que assim, né, a gente vê Tordouro, né, eu conheço Tordouro mais assim, quando era major, né, daí a gente vê o Tordouro hoje, assim, você não associa uma vida lá atrás, né, o passado, né, o que passou, o que não passou, enfim, e o legal é que você não vitimiza, né, em cima disso, que bacana. Não tem. E hoje, tipo, Coronel Tordouro, então que massa. A vida não é fácil pra ninguém, Gustavo, nunca foi. A própria Bíblia não promete bonança. Uhum. A Bíblia não fala que vai ser tudo fácil, ao contrário. Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, fica firme. Vamos pra cima. Você vai ter aflições no mundo, mas tem de bom ânimo, meu filho. Eu venci o mundo, vai. Então isso, em nenhum momento Deus escondeu os erros dos homens de Deus, em nenhum momento Deus escondeu as falhas dos homens na Bíblia, sempre mostrou o que eles fizeram de certo ou de errado. Davi, cara, o grande rei Davi. Davi é conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. O único na Bíblia que tem esse título. Um homem segundo o coração de Deus. Pô, não é pouca coisa, né? Mas você sabe, ali na Bíblia também tem um monte de erro que Davi cometeu, cara. Davi cometeu inúmeros erros, pecados, né? Mas mesmo assim tinha um coração quebrantado, um coração que se arrependia, um coração que se colocava com a cara no pó para reconhecer o erro dele e pedir a misericórdia de Deus. Por isso que Deus olhou para ele e falou, cara, esse cara tem um coração do jeito que eu gosto. E deixou escrito na Bíblia, Davi é um homem segundo o meu coração. Mas ele não esconde os erros de Davi. Por quê? Porque eu vou errar como eu errei, talvez você já errou e vai errar amanhã, mas o que Deus quer de você e de mim? Um coração quebrantado. Um coração que se arrepende e um coração que busca nele a misericórdia e a redenção todos os dias. Amém. Amém. Bom, acabou. Foi uma conversa muito bacana. Queria agradecer ao Tordouro novamente por estar vindo aqui no nosso podcast, que eu sei que é uma correria, né? Pô, o homem lá com a agenda com o governador vem aqui num podcast aqui em Londrina, irmão. Você tá doido? Tô brincando, Tordouro. Mas obrigado mesmo, tá? Pela sua vida aqui. À disposição, para mim foi uma alegria. Aberta, obrigado. Você quiser. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar contigo, de falar com a tua audiência, né, cara? Falar de Londrina, falar de política, falar de liderança, falar de pessoas, falar de gente. Como eu falei agora há pouco, né? Todo servidor, na minha visão, tem que gostar de gente. Porque se não gostar de gente, ele vai ser ao longo da sua carreira um servidor frustrado. Como eu conheço alguns, talvez você também conheça alguns, que por não ter coragem de empreender no privado, fica no público criticando, achando defeito, só que por não gostar do que faz e nem de gente, ele é um frustrado e não entrega o que se espera dele, mas não tem coragem de empreender no privado. Então, isso tem. E como ele procura muito defeito fora, ele nem vê que o defeito é ele mesmo, né? Então, assim, mas eu trato com carinho, respeito, né? Mas é algo que é muito sério. Isso no serviço público é um problema. É um problema e a gente tem que procurar, a partir daí, tratar com essas pessoas para tentar ressignificá-la. Meu amigo, minha amiga, vem cá. Cara, você está aqui, você vai continuar aqui? Vamos procurar enxergar o problema de uma outra forma e procurar, de repente, encaixar você num local, num setor, que você consiga se encontrar e entregar aquilo que a população, que o povo do Paraná espera de você, para que você possa também se realizar na profissão que você escolheu. Mas tem bastante gente, né, infelizmente, que não entende e que continua ali frustrado, não consegue entregar o que tem que ser entregue e passa a carreira toda, né, numa média. E tenta levar uns outros junto. Né? E a média é o lugar dos medíocres. E nós precisamos de pessoas acima da média. Pessoas que rompem, que têm coragem, que fazem com ousadia, mas que fazem, acima de tudo, com amor. Exatamente. Com amor. Tordouro, obrigado, tá? À disposição, meu amigo.
Um abraço, gente. Até mais. Tudo de bom.